rápido, né? Pensei que o pastor ia subir e me chamar, já chamou de cara, eu falei, meu Deus, já tem que estar na hora, então vamos lá, para a honra e glória do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém, queridos? Vamos dar início, então? Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3 por enquanto. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vou ler na televisão aí com vocês. Quem quiser, tiver mais à frente, quiser acompanhar, fique à vontade. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Obrigado. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo assim, queridos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode se assentar, fique à vontade, nós vamos estar lendo outros textos depois. Quero cumprimentar também os irmãos que estão em casa, que você também possa receber essa palavra também aí, aonde você estiver, e que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Nós estamos no mês de junho, vivendo aí o avivamento, né? E eu creio sim que o avivamento ele vem pelo ouvir a palavra, né? Romanos 10, 17, ele vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Que essa palavra, querido, ela possa trazer também para você um avivamento aí para o seu coração, para a sua família. E eu prometo também que, como eu sempre falo, que eu não vou, deixa eu só desenrolar essa outra folha aqui, ela está meio enrolada aqui por baixo. Que até o tempo determinado aí, antes das 9, eu devolvo o microfone aí para o pastor, em nome de Jesus. Quero deixar aqui, queridos, uma breve palavra aí para o seu e para o meu coração. Eu já meditei muito nessa palavra e creio que o Senhor também vai falar ao coração dos irmãos, né? Porque toda palavra é digna para que nós meditemos nela, né? Essa é a grande verdade. E eu quero começar essa mensagem, como nós lemos aí os textos de Gênesis 12, do 1 ao 3, dizendo para você que estas promessas fazem sim parte da nossa vida nos dias de hoje, neste século, nesse presente século. Você crê nisso? Digam amém aí então. Aleluia. Mas talvez, querido, você questionaria, Amaury, mas essas promessas já foram há 4.000 anos, há mais de 3.000 anos, 4.000 anos talvez, né? Como que essas promessas podem estar valendo no dia de hoje? E eu pergunto a você, promessa não tem prazo de validade, queridos. Eu estava meditando na palavra e Deus falou comigo, essas promessas que estão aqui nessa palavra, na minha palavra, elas não têm um prazo de validade, né? Então você pode receber esta palavra, trazer ela para a sua vida, para o seu coração. E quem fez essa promessa foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amaury, mas quem fez, aqui está dizendo que foi Deus que falou. Querido, mas a Bíblia vai nos dizer, desde lá do início de Gênesis, a partir de Gênesis 1, que Deus, quando Ele fala que vai fazer o homem, Ele diz, façamos o homem, ou seja, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E eu creio que ali Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também estavam ali presentes. E eu quero dizer para você, abra comigo em Hebreus 13, 8. Olha que versículo lindo aí para testificar para a sua vida que essas promessas valem também para mim e para você hoje, que aceitou Jesus, que recebeu Ele no seu coração. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer aí, ó, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Ou seja, essa promessa, queridos, você pode receber ela nos dias de hoje.
Entenda, querido, que Deus quer operar, Deus quer trabalhar na nossa família. E o que Ele exige de mim, da minha vida e da sua vida, você como pai, você como mãe, é que nós sejamos obedientes, que nós sejamos fiel, ou seja, seja tu também uma bênção, que essas promessas vão chegar até você, até a sua casa, até a sua família, até os seus descendentes. A Bíblia diz que essas promessas vão te alcançar até muitas gerações depois de você. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: esta palavra vai alcançar muitas gerações depois de você. E isso, querido, isso é tudo que nós queremos. Eu quero, você quer, você como pai, você como mãe, nós queremos que estas bênçãos alcancem os nossos familiares. Amados, eu creio que até o final da mensagem também o Senhor Jesus vai confirmar essa palavra ao seu coração. E eu quero aqui começar chamando a sua atenção, querido, para o importante para Deus é obedecer. Isso a gente aprende desde o início, quando nós convertemos, que o importante para nós é obedecer a palavra, é trazer essa palavra para o nosso coração, né? E eu creio que você e eu queremos tomar posse dessas promessas, amém? Quantos aqui querem tomar posse dessa promessa? Aleluia! Abra comigo aí, abre aí para mim então, irmão, na Hebreus capítulo 11, versículo 8. Aleluia, Hebreus 11, 8. Diz assim, olha, pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ou seja, aqui tem um ensinamento. Aprenda com o patriarca Abraão a não cochear em dois pensamentos, mas tenha atitude. Diga para o seu irmão de novo aí, tenha atitude. Aleluia, querido. Isso é que importa para nós, é não cochear em dois pensamentos, é ter atitude, porque eu e você somos autoridade espiritual dentro da nossa casa. Eu não estou dizendo aqui que você é o machão da sua casa não, tá? Estou dizendo que nós somos autoridade espiritual. Nós temos que exercer essa função dentro do nosso lar. Tanto o pai quanto a mãe, nós precisamos exercer essa função. No versículo 2, queridos, Abraão estava aqui com 75 anos e Sara com 65 anos. Ou seja, Sara era 10 anos mais nova do que Abraão. E eu te pergunto, e se fosse você e eu? Versículo 2, põe aí para mim, por favor, está aí já. De ti farei uma grande nação. Como que faria uma grande nação? Abraão aqui, ele estava com 75 anos, não tinha filho. Sara com 60 anos, com 65 anos, né? E então como nós reagiríamos a esta promessa? Será que nós iríamos questionar? Será que nós iríamos acreditar de cara? Porque Abraão acreditou e só depois de 25 anos é que ele recebeu a promessa do filho da promessa, de Sara gerar um filho. A Bíblia diz que aqui ele estava com 75 anos e Sara com 65. Nós sabemos que fisiologicamente, biologicamente, né, já tinha passado já o tempo de Sara poder dar um filho a Abraão. Mas eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida, nesse dia de hoje, que o impossível para os homens, Jesus disse, para Deus não existe nada impossível. Queridos, a Bíblia vai dizer que quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasce e ele toma posse da promessa de Deus. Então, querido, a única coisa que Deus requer de mim e de você é que nós sejamos uma bênção. Aonde você passar, seja tu uma bênção, porque você é sal da terra e luz do mundo. Ou seja, querido, a Bíblia vai nos dizer que se o sal se tornar insípido, ele para nada serve. Ou seja, se nós não estivermos com a unção de Deus em nós, nós vamos tornar como aquele sal que Jesus disse, insípido, sem sabor, e não serve para nada e vai ser lançado fora.
E aqui eu aprendo também, quando ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é que essa luz de Jesus tem que brilhar na nossa vida. A luz do Espírito Santo, ela tem que brilhar na nossa vida. Queridos, nós vimos aqui, depois do encontro que nós tivemos aqui do FACE, como que as pessoas que retornaram de lá, que receberam, né, Romário? Romário é um deles, né, e, entre outros, que receberam ali a palavra, receberam um reforço, um renovo do Espírito Santo, como eles chegaram aqui com uma fisionomia diferente, com o brilho do Espírito Santo na vida dele. Isso é notório, ou seja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia, querido. E Jesus, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus também, ele vai dizer assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a luz de Jesus, o brilho do Espírito Santo, tem que brilhar através das nossas vidas. E como que esse Espírito vai brilhar? É você buscando a presença dEle, você se enchendo da presença dEle, você lendo a palavra dEle, trazendo essa presença, esse avivamento para dentro do seu coração. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Às vezes a pessoa fala assim, até a minha mulher mesmo me critica, diz ela que às vezes eu repito alguns versículos, né, algumas frases, né, mas eu acho que essa frase aqui eu vou repetir ela por algumas vezes, porque é uma frase que diz muito para o nosso coração, aonde Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é uma família, não é por 10 famílias, não é por 3 gerações, não. Ele está dizendo por todas as gerações da terra, né? E eu agora, querido, eu te pergunto, não está escrito que a promessa teria um prazo de validade, de 1000 anos, de 2000 anos? Não, não está escrito. Aliás, são poucas promessas que têm prazo para validar, tem determinações para ser validada. Não, a maioria das promessas, e aqui nessa promessa, Deus não deixa nenhuma sombra de dúvida. Essa promessa é para todas as gerações de Abraão. Ele frisa bem, para todas as gerações. Existe uma promessa, onde existe um tempo determinado, um prazo de validade, digamos assim. Eu quero que até você coloque aí para os irmãos também acompanhar a mensagem dessa noite. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, 4, 5 e 6. Êxodo capítulo 20, versículos 3, isso. Olha só o que o profeta diz para nós aí: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, e nem nas águas, e nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deixa aí um pouquinho, não, volta aí. Olha ali, na parte B do versículo, querido, ele diz assim, olha, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6. Agora, olha a graça e a misericórdia do Senhor sendo confirmada aqui, olha. E faço misericórdia até... Vocês estão comigo aqui? Fazer igual o pastor. Vou dar uma aqui de pastor aqui, né? Vocês estão comigo aqui? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia, querido. Só até aí. Aleluia. Aqui, querido, Deus estabelece datas e tempo, né? Ou seja, para aqueles que aborrecem o Senhor, que abandonam o Senhor, né? Ele diz assim, que ele vai visitar a maldade e a iniquidade deles até a 3ª e a 4ª geração. Mas eu costumo dizer assim, que em contrapartida, olha como a bênção do Senhor, ela se estende por
infinitamente, por anos infinitamente para frente. Ele diz assim: e farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Saiba, querido, que quando você pai, você mãe, você obedece. Eu gosto de falar sobre esses temas, sobre esses textos, né? Quando você declara uma bênção sobre a família. E aqui não é diferente, queridos. Mas olha como você pode trazer isso para o seu coração e ser fiel também com Deus. Quando você busca Deus, quando você é fiel com Deus, Deus vai visitar até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É você ter certeza de que a sua família, mesmo que alguns se desviem, como eu tive, o meu filho desviou, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor o trouxe, o resgatou. Deus falou ao meu coração que iria resgatar ele, que iria tirar ele da droga, e trouxe, e Deus cumpriu o que ele prometeu. Eu já dei esse testemunho aqui, e não vou dar de novo, não, pode ficar tranquilo, quem já ouviu, né? O pastor já está até rindo aqui. Amém, querido? Então, nesse versículo, nesse capítulo de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 6, Deus estabelece uma data, sim, mas na promessa que ele faz para Abraão, nessa promessa que eu estou ministrando aqui para o seu coração, você vai entender que ela não tem prazo de validade e você pode trazer ela para a sua vida nos dias de hoje. No versículo 4 de Gênesis, a Bíblia vai dizer assim, Gênesis 12, Abraão obedeceu e começou a caminhada rumo à promessa. E eu te pergunto, como está a sua caminhada? Olha aí, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, eu pesquisei e fui ver de Harã até Canaã, tem 800 a 1000 quilômetros. E aí eu fiquei meio pensando, como que há 4.000 anos, 5.000 anos atrás, naqueles desertos, naqueles lugares áridos, né? Como que a pessoa se movimentava? Ia para uma terra, para um lugar a 800.000 quilômetros. Como que você fazia? Somente pela misericórdia de Deus, pela orientação divina, porque Deus, ele quando quer, ele te leva para cá, te leva para lá, ele te põe no caminho certo, ele te leva no caminho certo, ele te conduz, ele testifica nas nossas vidas. Então, traga essa palavra aí para o seu coração, né? E eu te pergunto, como está a sua caminhada com Deus? Eu falei lá na célula, na terça-feira, eu falei sobre João 3, onde Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você tem que entender que é preciso nascer de novo. E eu perguntei para os irmãos, como que nós estamos? Eu não falei só para eles não, falei para mim também, porque quando nós falamos algo sobre a palavra de Deus, quando nós ministramos alguma coisa, nós temos que também nos colocar como se nós fôssemos ouvinte dessa ministração. E eu perguntei, como que você está, meu querido irmão? Como um novo convertido, como uma nova criatura, como que você tem caminhado como um novo cristão, né? E você, querido, tem responsabilidade com as suas gerações. Eu e você pai, você mãe, nós temos responsabilidade. E a Bíblia vai nos afirmar em 1 Timóteo 5:8, se quiser colocar aí. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é o pior que o descrente. Nós somos o pior descrente desta terra, diz a palavra, se nós não tivermos cuidado dos nossos. Eu tenho alguns irmãos que ainda não se renderam ao Senhor. Ontem eu estava conversando com meu irmão mais velho à noite, por acaso ele me ligou, e aí eu falei com ele, não, eu estou estudando aqui, que eu e o Espírito Santo amanhã vamos ministrar, e eu estou estudando aqui, e aí ele perguntou sobre o que eu iria ministrar. Eu falei, vou estar ministrando sobre a vida de Abraão, sobre as bênçãos que Deus derramou sobre a vida de Abraão, e
até hoje, depois passados 3.000, 4.000 anos, nós estamos declarando que nós servimos a um Deus de Abraão, um Deus de Jacó, o Deus de Isaac, né? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu estava analisando que a bênção de Deus, ela chegou ali, a gente pode estar olhando, se você for analisando, chegou lá em José, bisneto de Abraão, lá no Egito, quando ele estava ali, a bênção de Deus estava sobre ele também. Bom, queridos, e eu ministrei sobre ele ali, falei com ele uns 20 minutos mais ou menos, sobre a palavra, sobre o tema que eu iria estar ministrando, né? E então eu te pergunto, como você tem agido no meio da sua família? Porque como eu disse aqui, nós temos responsabilidades com as nossas gerações, né? Porque muitas das vezes, eu falei lá na célula, que nós aceitamos Jesus, mas nós vivemos como se às vezes não tivesse aceitado, porque nós não nos preocupamos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, às vezes até com os nossos filhos, né? E nós temos responsabilidade com a nossa geração, com as pessoas que estão ao nosso redor, querido. E aí eu te pergunto, você tem sido obediente à palavra? Aleluia. No versículo 5, querido, aqui tem um ensinamento para nós. A Bíblia vai dizer que foi com Abraão, Sarai e Ló, o seu sobrinho, o irmão de Abraão, conjecturo que quando ele estava para morrer, ele pediu a Abraão que cuidasse de Ló. E Ló, né, foi com Abraão porque ele estava sob a responsabilidade, ou seja, então é aquilo que eu falei, é a responsabilidade com as nossas gerações. Mas a promessa, querido, ela estava sobre a vida de Abraão, sim ou não? Sim, né? Mas os dois ficaram poderosos naquela terra, querido, ao ponto de terem que se separar, né? Os pastores de Abraão e os pastores de Ló não podiam mais ocupar aquelas mesmas terras, por isso eles tiveram que separar. E aqui, querido, tem ensinamentos para nós. Abre aí para mim, Gênesis 13, versículos 5, 6 e 9. Aleluia. Gênesis 13, versículo 5, diz aqui, olha, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Versículo 9 agora, pode pular para o 9 aí. Abraão aqui, ele diz assim para o sobrinho, olha, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Pode voltar, volta aí no versículo 7, por favor. Só para nós entendermos aqui. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e dos pastores de gado de Ló, do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Aleluia, querido. E aqui, querido, deixa eu ver onde é que eu parei aqui no meu esboço aqui. Isso aqui. Eu aprendo que, com Abraão aqui, que quando o problema chega na nossa vida, na nossa família, né? Aqui, Abraão, era Sarai, por enquanto, e Ló, né? E o problema chegou, eles começaram a ter problema ali por causa dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, porque eles cresceram tanto, né, que um não podia mais ficar na companhia do outro. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, aprender a consultar a Deus. Deus falou com Abraão, Abraão, a promessa está sobre a sua vida, aonde você for, eu vou te abençoar, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Essa era a promessa de Deus, era e foi a promessa de Deus para Abraão. Abraão sabia que Deus era com ele. E o que é que eu aprendo aqui, queridos? Olha só, Ló estava com ele, a Bíblia diz que Ló foi com ele também. Então,
a promessa era: engrandecerei a Abraão, mas acabou que sobrou para Ló, como diz um conhecido meu, respingou a promessa, respingou em Ló também, porque os dois cresceram, os dois ficaram tão grandes que eles não podiam mais ficar junto. E Abraão sabia que Deus era com ele. No versículo 7, querido, outra vez Deus confirma a promessa a Abraão, e aqui tem uma atitude linda da parte de Abraão, que é honrar ao Senhor. Versículo 7, olha ali: apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei a tua descendência. Deus confirma novamente a promessa sobre a vida de Abraão, né? E diz assim: e ali edificou, na parte B, né? Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aleluia, queridos. Honrar ao Senhor é reverenciar, querido, é reverenciar e se humilhar. Ali edificou um altar para adorar o Senhor. E como você tem reagido quando você recebe uma bênção do Senhor? Quando Deus se revela a você? Aleluia. No versículo 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. Eu fui olhar para o negócio que caiu no chão ali, desviei o foco. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia diz aqui, olha, Abraão no versículo 8 diz assim: estarei sempre indo em frente, rumo à promessa, avançando sempre. Diga para o seu irmão assim: não desistir jamais e avançar sempre. Aqui, queridos, nós vemos Abraão novamente edificando um altar. Mas no versículo 8 aqui, a Bíblia não diz que Deus apareceu para Abraão. Mas eu entendo aqui, eu conjecturo aqui, eu vejo uma atitude louvável aqui, para que nós possamos entender da parte de Abraão. Quando Deus apareceu, ele edificou um altar. Mas aqui no versículo 8, a Bíblia não diz que ele apareceu para Abraão, mas Abraão edificou um altar ao Senhor. Eu acredito que Abraão conjecturou o seguinte, lá no versículo 7, Deus me apareceu, eu fiz um altar e adorei a ele. Aqui no versículo 8, ele não apareceu, mas eu vou edificar um altar e vou invocar o Senhor, porque eu quero ser cheio da presença, eu quero esse avivamento, eu quero essa bênção sobre a minha vida. Então é isso que nós aprendemos, é isso que eu acho que eu e você temos que aprender com a vida que Abraão nos demonstra aqui. Ele edificou um altar quando o Senhor apareceu, e depois quando ele mudou as tendas dele, Deus não apareceu, mas ele edificou também ali um altar e invocou o nome do Senhor. Diga para mim, o importante é invocar o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos caminhar aí, deixa eu ver aqui, ainda tem mais 20 minutos ainda, 19 aqui na minha, vamos estar caminhando aqui para o final, deixa eu molhar a palavra aqui. Mas fica atento, você que está aqui, você que está em casa, porque Deus vai falar ainda mais com você. Deus tem uma promessa para se revelar ao seu coração. Queridos, aqui eu entendo que obediência e reverência gera e libera provisão e avivamento para a nossa vida e para a nossa família. Diga comigo assim, obediência libera provisão e avivamento. Diga comigo assim, eu quero essa provisão e esse avivamento para a minha vida. O Bento até acordou aí já. Presta atenção aqui, Bento. Abraão edificou vários altares em Siquém. Ele edificava, ele adorava, ele se reverenciava ao Senhor. E nós aprendemos aqui, queridos, que ele edificou altar em Betel, em Siquém
em Hebrom e no Monte Moriá, aonde ele foi provado e aprovado pelo Senhor. Foi aonde ele, Monte Moriá, aonde ele ia sacrificar o filho da promessa, o filho que o Senhor tinha lhe dado, que demorou 25 anos para receber aquele filho, e depois de alguns anos, a Bíblia diz que Deus pede o filho para ele. E quando ele ia para sacrificar o filho, o anjo diz assim: não faças nada ao filho teu, porque agora eu sei que temes a Deus. Será que nós tememos a Deus a ponto de nos sacrificar e sacrificar alguém da nossa família? Nós precisamos estar com esse coração totalmente rendido ao Senhor, onde ele é provado e aprovado pelo Senhor. Amados, e quando a Bíblia nos fala de altar, é para nos trazer à memória reverência, temor, avivamento, intimidade e nos render diante do Senhor, lugar de gratidão, caminhando e glorificando e sendo cheio da presença do Senhor. Diga comigo assim: altar é lugar de avivamento, intimidade e nos render diante do Senhor. Aleluia, querido. Por isso, o Deus de Abraão, querido, colocou essa palavra aqui no meu coração para ministrar sobre a sua vida nesta noite. Diga assim comigo: eu quero receber esta palavra para mim e para a minha família, em nome de Jesus. Estou terminando, queridos. Aleluia. E para declarar, querido, essas promessas sobre a sua vida, eu quero trazer aqui mais alguns textos. Gênesis 17, 7. Pode pôr aí na tela, por favor. Aleluia. Diz assim, olha, outra vez aqui, Deus confirmando a aliança dele: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua, no decurso das tuas aliança, o quê? Perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Não é eu, querido, está escrito aí, ó, Gênesis capítulo 17, versículo 7, né? No decurso entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Ou seja, essa promessa, querido, é para a sua vida nesta noite que eu vim aqui declarar sobre você. Que o Senhor possa testificar, querido, esta palavra ao seu coração. Você pertence à família de Deus. Diga de novo aí para o seu irmão: você pertence à família de Deus. Bota aí para mim na televisão, Mateus 1:1. Olha o que é aqui, a genealogia de Jesus. Olha aí, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? De Abraão. Você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém, querido. Então essa promessa é para você, é para a sua vida, porque Jesus é filho de Abraão também, querido. Aleluia. Você pertence a essa família. O livro de Mateus diz sobre a genealogia de Jesus, que ele é filho de Abraão também. João capítulo 1, versículo 12. Eu sei, mas vai ter que pôr aí que todo mundo lê, né? Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Aleluia. E para nós encerrarmos, querido, mais dois versículos aí, na verdade dá mais de dois, né? Gálatas 3:29, só para testificar essa palavra aí para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Gálatas 3, versículo 29. Depois está gravando, tá, pastor? Quem quiser depois conferir esses versículos aí, ou me pede, ou vai lá no YouTube que vai estar lá registrado lá, em nome de Jesus. Gálatas 3:29, diz assim a palavra do Senhor, olha aí: e se sois de Cristo, também sois descendentes de e herdeiros segundo a... Diga comigo assim: eu recebo essa promessa
Aleluia. Eu recebo e tomo posse dessa promessa para minha casa, para minha vida e para minha família. Você recebeu essa promessa aí, minha filha? A minha filha está ali hoje, para a honra e glória do Senhor. Ela veio aqui, ela falou, eu falei com ela, você vai vir no culto? Ela falou, vou. Eu falei, puxa, eu vou ficar mais nervoso ainda, eu já fico nervoso. Então, com você lá, porque já tem aqui os pastores, os pregadores aqui, famosos aqui, ó. E aí eu acabo ficando nervoso. Mas Deus dá graça em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, queridos, eu quero encerrar aqui com uma mensagem aqui para vocês. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, 15, 16 e 17, e eu prometo que eu encerro. 8h48, falta 12 minutos para nós terminarmos. Romanos 8,14, né? Olha aí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Então, diga comigo assim, então essa promessa é para mim. Aleluia. E você que está em casa aí também recebe, querido, porque essa promessa é para você também. Então, versículo 15 agora. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, o papaizinho, né? Versículo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, para nós encerrarmos. Ora, se sois filhos, somos também e herdeiros de Deus e co-herdeiros com... Pronto, a palavra está aí, a palavra foi ministrada para o seu coração, as promessas foi liberada do altar para a sua vida, querido. E se você é filho, olha que texto lindo de Romanos 8,17, onde diz assim, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A promessa dele, querido, é que no final, quando Jesus nos chamar, vinde benditos de meu Pai, nós receberemos um corpo glorificado. Ou seja, eu e você recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então eu entendo que essas promessas é para mim, é para você, é para cada um de você que está aqui, para você que vai ver em casa também. Receba essa promessa, porque Deus está liberando uma palavra de vitória para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Que você possa glorificar através da minha vida também o nome do Senhor. Se a luz dele, se o Espírito dele bradou aqui através da minha boca, através da minha mente para a sua vida, que o nome dele seja exaltado e glorificado. E eu devolvo o microfone em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor? Se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as suas. Você pode cantar isso nessa noite? Sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa, sempre eu, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Quantos aqui querem obedecer
obedecer ao Senhor e crer naquilo que o Senhor realizou e te chamou para viver. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Cante isso comigo. Se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais, oh, aleluia. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, a tua vontade sempre for o meu prazer. Olha o que acontece no deserto, ó. O deserto então manancial sem medidas fluirão as suas, oh, aleluia, sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh, Espírito Santo, feche os seus olhos nesse momento e coloque a mão no seu coração. E a sua oração nessa noite é: me ajuda a te obedecer, Senhor. Me ajuda a obedecer o Senhor, meu Pai. Me ajuda a ouvir a tua voz e obedecer os seus caminhos. Assim como Abraão saiu de um lugar, Pai, que talvez estava confortável, rumo à terra que ele nem conhecia, mas ele obedeceu a tua voz e assim ele foi abençoado no caminho. E assim as suas promessas se concretizaram na vida dele. Nos ajuda, Pai, a obedecer. Nos ajuda a andar na tua palavra. A tua palavra nos ensina que se nós obedecermos, ouvirmos a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão, ó Pai. Ajuda o teu povo a viver uma vida de avivamento, obedecendo, amando a tua palavra, Senhor, voltando para a tua lei, Senhor. Ajuda os seus filhos, ó Pai. Ó Deus, nós somos herdeiros de Abraão, Senhor, porque também nós cremos como Abraão creu. Ó Deus, nós somos herdeiros de Cristo, porque, Senhor, o Senhor nos fez co-herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo Jesus por causa da fé, Senhor. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia estar com o coração no Senhor. Ajude a tua igreja, Senhor, nos ajude a ter o coração voltado para obedecer, para andar nos seus caminhos, Senhor, e glorificar o teu nome. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos foram abençoados com essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Quando a gente olha a vida de Abraão, nós somos impulsionados a crer e a viver coisas sobrenaturais no Senhor. Abraão foi desafiado em todo momento, saindo de uma terra para outra, edificando altares. E é maravilhoso, em Gênesis capítulo 21, versículo de número 8, se eu não me engano, o texto vai dizer, irmãos, que quando Isaac nasceu, Abraão fez um banquete. Olha que interessante. Quando ele mudava de localidade, ele levantava o altar. Mas quando o menino nasce, a promessa se cumpre e faz um banquete. Aí Gênesis 22, Deus fala assim: me dá o menino. Você esqueceu de fazer altar quando o menino nasceu. O perigo de quando as promessas se cumprirem na nossa vida, a gente viver de festa e não viver de altar. Que eu e você possamos meditar nessa verdade. Deus continue abençoando a vida do Amauri. Irmãos, domingo tem escola bíblica dominical. Estamos iniciando, falando aqui sobre a igreja de Éfeso. O início da igreja de Éfeso tem sido uma escola bíblica dominical abençoada. Tem curso de novos membros começando domingo agora também, em nome de Jesus. Você que ainda não é um membro oficial da igreja, em nome de Jesus, procure o pastor Everton aí no final do culto. Domingo agora nós iremos começar mais uma classe para a glória de Deus. Tem curso de batismo,
Os papais aí tragam as crianças para a escola dominical. Às 8h30 da manhã já tem um cafezinho com as crianças aqui em nome de Jesus. Então eu convido vocês a estarem conosco na escola bíblica. E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: está encerrado. Dê um abraço desse irmão que está aí do seu lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.